Olá, doutores, olá, doutoras, amigos, amigas. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com a parceria da Faculdade Asa de Brumadinho. Temas do direito, temas interessantes, hoje, não menos interessante, um tema bastante relevante, bastante atual. Estamos juntos, vamos lá. Mais um programa A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do programa A Priori, desde já agradecendo a cada um que tem acompanhado os nossos programas, tem curtido todo o projeto do A Priori. Conto muito com vocês, preciso de vocês na divulgação, no compartilhamento. Gostou do conteúdo? Divulgue, mande para o seu colega, para o seu operador do direito, para os seus familiares, enfim, aqueles que se interessam por temas interessantes e relevantes, não só para o mundo do direito, mas para todo o nosso país. Agradeço mais uma vez o apoio, a parceria da nossa querida Faculdade Asa de Brumadinho, do qual faço parte com muito orgulho do corpo docente, que é um corpo docente extremamente capaz. Tenho muito orgulho de trabalhar para essa instituição. Vamos falar muito sobre a faculdade ainda dentro desse programa. Muito obrigado. Estúdio Leste. Muita gente me pergunta, professor, o senhor grava onde? O senhor tem um estúdio próprio? Não tem estúdio próprio, não. Nós temos uma parceria também com o Estúdio Leste, localizado aqui no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. Se você quer gravar o seu programa, se você quer gravar a sua aula, dar o seu curso, procure o Estúdio Leste. Os dados e os contatos estão aí na tela para você. Vamos lá. E, pessoal, o tema de hoje do nosso programa, como eu disse, um tema atual, um tema relevante do nosso mundo do direito. Vamos falar sobre a reforma trabalhista e os impactos nas relações de trabalho. Justiça do trabalho, relações de trabalho, relações entre empregador e empregado. Tão presente na vida de cada um de nós. A Justiça do Trabalho, um órgão do Poder Judiciário, que é o nosso dia a dia, tão próximo de nós. E para a gente conversar sobre a questão da reforma, sobre a importância da Justiça do Trabalho, sobre a prática jurídica trabalhista, eu trago dois especialistas da área do direito do trabalho, que muito me orgulha pela participação e por ter aceitado o nosso convite aqui do A Priori. Vão agora ser sócios do A Priori, podem ter certeza disso. Nossa primeira convidada, doutora Isabela Pimenta Machado, advogada especialista em direito do trabalho, renomada advogada, advoga muito para reclamantes, né, para os empregados, muito renomada, famosa aí no ramo da advocacia trabalhista. Doutora Isabela, muito obrigado pela presença, por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço o convite, professor Alexandre, me senti muito lisonjeada, inclusive pelas características que fez ao meu trabalho. São 14 anos nessa área, desde que me formei, e faço com muita dedicação e estou muito feliz de estar participando do seu programa hoje. Felizes estamos nós, e as características que eu coloquei, doutora, é exatamente em função daquilo que o nosso programa busca, né, que são profissionais de nível com capacidade intelectual ímpar. E capacidade intelectual ímpar, né? Essa é a principal característica do nosso segundo convidado, meu grande amigo, companheiro de docência na Faculdade Asa de Brumadinho, professor Alisson Pereira Campos, grande advogado, professor de Direito Processual do Trabalho, professor de Direito do Trabalho na Faculdade Asa. Professor Alisson, é um prazer revê-lo, é um prazer estar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Modestamente me coloco à disposição do senhor. Meu amigo, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e será uma oportunidade grandiosa aí de debatermos alguns dos temas que estão em voga na atualidade e podermos nos encontrar novamente após um longo tempo à distância, né, pelo que nos foi imposto aí por toda essa pandemia, é realmente um momento muito especial. Cumprimento também a doutora Isabela por estarmos juntos aqui nesse momento. Com certeza será muito gratificante, professor. Tenho certeza disso, mais uma vez agradeço pela presença de vocês. Então vamos para aquilo que nos interessa de forma efetiva, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo aqui sobre a reforma trabalhista, falando um pouquinho sobre a justiça do trabalho, a sua importância. E como eu disse, doutores, no começo da nossa conversa, o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, que é
é um ramo do nosso direito que às vezes é mal compreendido por alguns, né? Mas que é, como eu disse, muito presente nas nossas vidas. A maioria de nós mantivemos ou temos a relação de emprego, relação de trabalho, e evidentemente nós temos os nossos direitos, assim como os empregadores também os têm, e é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, né? E falar basicamente também da reforma que veio a partir de 2017. E eu queria, doutores, conversar um pouquinho sobre a justiça do trabalho, né? Tirar um pouquinho desse tabu que a gente falava nos bastidores aqui, com relação ao tabu que se tem com relação à justiça do trabalho, como se fosse uma justiça, como se fosse um mercado, se discute só valores, toma lá, dá cá, né? E muito pelo contrário, a gente vê profissionais muito gabaritados, trabalhando processualmente dentro da justiça do trabalho, utilizando técnicas muito interessantes na defesa dos seus clientes. E evidentemente que, como toda a justiça e como todo operador de direito, nós temos aqueles que denigrem um pouco as nossas imagens, né? Isso é fato, né? E eu, quando comecei a advogar, logo que formei, não vou falar quando que eu formei, mas tem algum tempo, mas já foi depois da Constituição de 88, eu comecei a minha advocacia na Justiça do Trabalho, na antiga sede que era na rua Goitacazes, ali no Barro Preto, né, com várias varas do trabalho ali. E tive uma participação muito interessante dentro da Justiça do Trabalho. E eu queria falar um pouquinho com os senhores sobre a Justiça do Trabalho, né? A gente sabe que daqui a 10 anos, me parece, a Justiça do Trabalho faz 100 anos. Ela foi instituída em 1934, de acordo com a minha cola aqui, por Getúlio Vargas. Daqui a pouco ela está fazendo 100 anos, né? E é uma justiça muito atuante, é uma justiça muito rápida, comparando-se com os outros órgãos jurisdicionais que a gente tem. Professor Alisson, queria ouvir um pouco do senhor, a sua opinião sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, inicialmente, ela não, apesar de já ter este nome, ela não estava inserida, né, dentre os órgãos do Poder Judiciário. Muitas pessoas não sabem disso, né, mas inicialmente ela era um órgão do Poder Administrativo, do Poder Executivo. Em 1946 é que nós temos efetivamente, houve algumas medidas anteriores, notadamente em 1941, mas em 1946 é que a Justiça do Trabalho passa a ser inserida entre os órgãos do Poder Judiciário Sim. brasileiro. E, a partir daí, ter, então, todas essas prerrogativas. Constituição de 1946. Sim. De lá para cá, nós tivemos algumas mudanças, notadamente no que concerne a composição desses órgãos, que inicialmente tinha uma composição paritária, formada por uma estrutura tripartite em primeira instância, onde tinha representantes do empregador, dos empregados e um juiz togado, né? Hoje isso não existe mais, tal qual ocorre em todos os demais áreas do Poder Judiciário. Você tem ali a composição de um juiz togado, ou seja, aprovado em concurso público, e você tem as demais instâncias, né? A segunda instância, que são os tribunais regionais de trabalho, e a gente não é adequado dizer terceira instância, mas o nível de cúpula, né? Sim. Dado algumas questões aí processuais, que seria o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho, apesar de criticada por algumas pessoas, isso se dá muito mais pelo desconhecimento do que necessariamente por algo que ela possa trazer nesse sentido. Haja vista que, como você destacou, é um órgão do Poder Judiciário que se destaca por ser, dentre eles, o que tem uma maior agilidade na solução dos conflitos e, por consequentemente, trazer para aqueles que a buscam a melhor solução em um tempo que seja razoável, como assim está determinado na nossa própria Constituição. Para além disso, ela tem uma função social muito importante, porque ela trata de direitos que são de caráter alimentar, ou seja, essenciais para a sobrevivência das pessoas que trabalham no nosso país. É um órgão que as pessoas buscam exatamente para reequilibrar, como eu disse antes, a relação entre patrão e empregado. Sim. Né? A gente vê muita abusividade nessas relações. A doutora Isabela como eu disse na apresentação, uma advogada atuante na área do direito do trabalho, doutora. A senhora pode colocar para nós exatamente a sua experiência com relação à Justiça do Trabalho, desde quando a senhora iniciou.
Muitos não sabem, mas a maioria das pessoas que procuram a Justiça do Trabalho é para receber parcelas que não foram cumpridas e parcelas básicas como as rescisórias. Em termos de estatística, de 100% dos processos ajuizados, 70% hoje, professor, busca depósito de FGTS, salários em atraso, aviso prévio, férias vencidas, direitos que não foram pagos durante o decorrer do pacto laborativo, e a Justiça do Trabalho é a única forma que aquela pessoa tem de receber. Então, quando ela busca, ela realmente foi por um trabalho que ela prestou, e o caráter alimentar da parcela visa a celeridade da justiça. Hoje, nesse momento de pandemia, foi uma justiça que não parou. Ela se adequou às audiências telepresenciais, aos meios informatizados, para justamente trazer para a população essa necessidade, em decorrência do desemprego que está atual, em decorrência da inadimplência de verbas básicas da população. Todo mundo acha que buscar a Justiça do Trabalho é na tentativa de um acordo, de parcelas além do que é devido. Não é isso. Hoje, nossa justiça é justamente para a pessoa, para o trabalhador ter o direito alimentar daquilo que é básico na população. Às vezes é receber uma guia de seguro-desemprego, uma guia do fundo de garantia, fazer uma baixa na carteira de trabalho, que sem isso ela não consegue dar prosseguimento na sua vida profissional. É o que me deixa muito espantado, professor Alisson, doutora Isabela, é ouvir algumas autoridades dizerem que a justiça do trabalho vai acabar. Né, que a justiça do trabalho é um câncer dentro da nossa sociedade. Né? E a doutora está colocando exatamente o que se busca. Imagine se não tivéssemos a justiça do trabalho. Esses empregados ficariam como? E eles estão falando de direitos obtidos lá atrás, né, quando da criação da CLT, da edição da CLT, na era Vargas. Né? Enfim, vai acabar por quê? E, para além dessa importante missão de socializar o capital, ela também tem uma importante atribuição tributária, porque destas verbas que são pagas aos trabalhadores, também incidem importantes contribuições previdenciárias para o custeio da Seguridade Social e que são arrecadadas exatamente a partir das decisões por ela proferidas. Agora, outro ponto que é importante ser destacado, que é o contrário das críticas que muitas vezes são apresentadas à Justiça do Trabalho no que concerne aos acordos, esse ponto, ao meu ver, é um ponto de destaque, porque nós temos que ter uma percepção do Poder Judiciário como um meio de solução do conflito. E se esse conflito é solucionado por um acordo, isso significa dizer que você teve ali uma antecipação daquele pleito, se comparado a toda uma tramitação, recursos e outras medidas, e que atendeu, de uma certa forma, ainda que com ressalvas, às duas partes. Então, as críticas que muitas vezes são feitas por um número mais significativo de acordos, ao meu ver, é uma crítica totalmente equivocada, quando, na verdade, nós deveríamos valorizar. E, ao meu ver, essa questão, inclusive, ela já está sendo superada, porque se nós tivermos como parâmetro uma alteração legislativa processual significativa, que foi o Código de Processo Civil, ele vem já no início trazendo a importância de que sejam buscadas composições no âmbito dos litígios. Então, eu penso que a Justiça do Trabalho ela já se colocou à frente dos demais âmbitos do Poder Judiciário, fomentando já há algum tempo medidas que hoje são incentivadas pelo legislador. E é importante que a doutora Isabela colocou com relação à celeridade, né, dos processos. A Justiça do Trabalho realmente ela é muito célere. Né? E é uma das pioneiras no processo eletrônico. Sim, né? Uma das pioneiras do processo eletrônico. Então, o que se tem hoje no PJE, da Justiça Comum, né, se espelhou muito na boa experiência, né, ou na ótima experiência que se tem dentro da Justiça do Trabalho. Tem falhas? Tem. Né? Como toda situação, como todo sistema tem. Né? Mas, evidentemente, que foi uma vitória do Judiciário essa questão dos processos eletrônicos. Né? Eu, dando aula alguns anos atrás, um aluno me perguntou, doutora, professor, você nunca trabalhou na Justiça do Trabalho, não? Nunca advogou na área trabalhista? Eu falei, já, no começo sim. Pois eu fui fazer uma audiência lá, porque eu fui preposto, achei interessante, porque lá fora tinha um monte de gente chamando os empregados para ir para os escritórios, para fazer as reclamatórias trabalhistas, pessoal pescando mesmo. Laçadores. Laçadores pescando. É um nome técnico. Isso é uma realidade, doutor?
Não estou dizendo hoje por causa da questão pandêmica, né? Sim. Por quê? Na Justiça do Trabalho existe o ius postulandi, que é uma forma que você tem de diretamente no balcão da secretaria, junto com o servidor, relatar o que foi descumprido. O servidor, ele digita e marca uma audiência automaticamente. Então, aquela pessoa sai dali com a reclamação dela redigida e com a audiência. Sem a necessidade do advogado. Sem a necessidade do advogado. E isso, o que acontece? A empresa, ela vai chegar com um advogado. E a pessoa, o advogado é necessário à administração da justiça. Sim. Então, dessa forma, por que o Justiça do Trabalho tem o ius postulandi? Pelo custo. Às vezes a pessoa não tem condição de arcar inicialmente ou pagar um valor da condenação para o advogado. Então, dessa forma, esses laçadores, eles ficavam na porta para aquelas pessoas que eles viam que não têm um advogado para captar o cliente para ter um acompanhamento. Sim. É bom e é ruim. Porque às vezes aquela pessoa é leiga e não sabe que com o advogado ela vai ter um direito maior, né, efetivo numa audiência, num acordo, num acompanhamento judicial. Eu não vejo com olhos ruins essa figura, tá? Existe mesmo, mas por causa do ius postulandi. Sim. Tá? Foi só uma curiosidade que me voltou aqui à mente, porque exatamente o que a gente estava falando com relação ao tabu, né? Quer dizer, lá no Justiça do Trabalho tem esse negócio, lá no fórum não tem, né? Nos tribunais não tem isso, mas lá na Justiça do Trabalho tem, né? Mas é uma coisa muito relativa, né? E a doutora colocou muito bem o que é bom e o que é ruim, né? E muito pitoresco, na realidade, muito pitoresco. Mas hoje também, hoje não, né? Que infelizmente estamos numa situação difícil. Mas mesmo no período pré-pandemia, isso já havia diminuído substancialmente, né? Sim, e no acompanhamento de audiências, o próprio juiz fala: procura um advogado para você ver direito. Às vezes ele não pediu tudo que teria mesmo, uma verba rescisória, uma multa nessa questão. E são pessoas, gente, a Justiça trabalha para pessoa, para todo tipo, ela engloba baixa categoria e alta categoria. Então, nesse aspecto, a gente tem que falar que muitas pessoas simples, leigas, estão lá para reivindicar seus direitos. E, às vezes, pelo ius postulandi, elas vão sozinhas e até o próprio juiz recomenda. Procura um advogado para você ficar melhor assistida. E a gente está falando de verba alimentar, né? Sim. Básico. E é importante ser destacado uma questão que, no caso do trabalhador ingressar com a ação desacompanhado de um advogado, ainda que a empresa se faça presente com o advogado, em audiência não será nomeado um advogado para acompanhá-lo, né? Isso é importante que se destaque isso. Então, nesse caso, ele continuará acompanhando o processo desacompanhado de um advogado. Não há ali uma nomeação de algum advogado para que possa assisti-lo naquele momento, né? Então, haverá naturalmente uma desigualdade, um desequilíbrio no que concerne ao domínio da dinâmica ali de um processo que decididamente não é para leigos. Nós temos ali uma série de regras a serem observadas e que uma pessoa que não está assistida por um profissional certamente não terá como passar por todo esse meandro, né, estando realmente cumprindo as tarefas que seriam exigidas ali. Doutores, a gente está vendo aí pela conversa inicial que a gente está tendo que a Justiça do Trabalho é um órgão importante, que é um órgão socializador, que é célere, mas em 2017 nós tivemos uma reforma, né? Tivemos uma reforma que a gente chama de reforma trabalhista, Lei 13.467, e que algumas coisas mudaram, né? Direitos foram alterados, direitos foram criados. E eu queria entrar nessa discussão agora, nessa seara de alguns pontos que a gente acha importante, que são curiosidades a quem está nos assistindo, né, com relação a essas mudanças. E a gente começa a falar sobre isso através de uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, que pergunta exatamente quais foram os impactos para as empresas, para os empregados dessa reforma trabalhista. Vamos ver qual é a pergunta. Meu nome é Maria Carolina, sou estudante de Direito, atualmente cursando o 5º período na Faculdade ASA. Gostaria de cumprimentar os participantes, o professor Alisson, também a doutora Isabela, e agradecer nosso querido professor Torido pela oportunidade de participar do programa. A minha pergunta é a seguinte: com a edição da Lei 13.467 de 2017, que alterou diversos pontos nas relações trabalhistas e conhecida como Reforma Trabalhista, ela foi mais benéfica ou mais prejudicial para as empresas? E quais seriam os pontos mais impactantes com relação a isso? Obrigada.
Maria Carolina, muito obrigado pela pergunta. E o que nós observamos a partir da reforma trabalhista? Nós tivemos uma mudança significativa de dispositivos da CLT. E, de um modo geral, esses dispositivos alterados vieram a atender demandas históricas da classe empregadora. Nós tivemos uma certa flexibilização no que concerne a negociações entre empregados e empregadores, sem a necessidade de passá-las pelo sindicato, o que, sem dúvida nenhuma, facilita a implantação de projetos, a implantação de medidas que os empregadores entendem como mais adequadas no trato ali do dia a dia com o empregado. Além disso, alguns direitos propriamente ditos acabaram sendo suprimidos com a reforma trabalhista. Não direitos constitucionalizados, porque obviamente ela não... a reforma foi editada por meio de uma lei ordinária, então ela não tratou daqueles direitos constitucionalizados. Mas direitos que estavam previstos na CLT, né, ou seja, na estrutura infraconstitucional, eles foram modificados, reduzidos e alguns inclusive suprimidos. Então, diante deste cenário, é indubitável que houve uma vantagem para os empregadores, seja no que concerne ali ao leque de obrigações a serem cumpridas por eles, seja no que concerne a maior flexibilidade para ajustar condições específicas do contrato de trabalho. Nós estamos numa situação aqui bem interessante, né? Bem contraditória em termos de posturas, né? Nós estamos falando aqui do professor Alisson, que é advogado corporativo, trabalha em uma empresa enquanto coordenador jurídico, defende os interesses da empresa. Por outro lado, nós temos a doutora Isabela, que é advogada basicamente dos empregados, né? De vários segmentos, e principalmente os segmentos bancários. A doutora Isabela é muito especialista na área do direito bancário. Ou seja, a gente vai... A princípio, professor Alisson, nós vamos ter aqui uma discussãozinha com relação ao que alterou e o que foi benéfico para a empresa. Doutora, com relação aos empregados, a reforma trabalhista. Foram suprimidos vários direitos. Posso elencar aqui. O que o professor Alisson falou, a prevalência do negociado sobre o legislado, para o trabalhador isso não é bom. Por quê? A empresa, querendo ou não, ela impõe as regras dela. E quando a pessoa precisa do emprego, professor Alexandre, ela se sujeita a isso. Então, quando tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que restringem direitos previstos na lei, o trabalhador vai aderir àquilo. Ele não tem meios de discussão com o empregador para se resguardar. Então, ele fica sujeito. O professor falou de várias questões que para a empresa foi bom a reforma que houve a supressão. Para o trabalhador foi ruim. Temos que olhar um aspecto que para a empresa também foi ruim, que é uma matéria, um tema que vai ser da próxima, né, que nós vamos falar sobre a sucumbência. A empresa que descumpre a legislação trabalhista, ela vai ser sujeita a ações nessa seara. E agora, com os honorários de sucumbência, isso para a empresa aumentou o valor que ela deve arcar numa eventual ação, porque ela vai ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência por o advogado da outra parte. Sim. Então, onerou um processo trabalhista para a empresa também. A gente tem que olhar pelos dois lados. Se os honorários impedem o acesso à justiça, para a empresa onerou uma ação, porque ela vai ter que arcar. Então, nesse aspecto, a gente pode olhar benfeitorias e também o que ficou prejudicial para ela. Os honorários não foi só prejudicial para o acesso à justiça, e foi para um custo de um processo em geral, para ambas as partes. Então a gente já está vendo aí um certo antagonismo aí de ideias, porém, a gente pode dizer que é muito objetiva essa discussão, né, dentro do subjetivismo das análises, porque a gente vê que essa reforma trabalhista, ela realmente impactou, né? E eu queria ver com os senhores o seguinte, especificamente, o que impactou, o que mudou, o que era antes com a reforma? A gente vê a questão dos sindicatos, por exemplo. Os sindicatos tinham uma força muito grande, alguns ainda têm, né? Mas creio eu que com a reforma de 2017, a força do sindicato perdeu um pouco, né? O que os senhores acham disso, professor Alisson? O sindicato, a estrutura sindical, talvez tenha sido a que sofreu o maior efeito
da reforma trabalhista. Porque nós tínhamos um modelo sindical, na verdade, um modelo de financiamento sindical, porque é importante que se diga que a estrutura sindical não foi objeto de alteração por meio da reforma trabalhista. O que nós tivemos foi uma mudança do sistema de financiamento sindical. E nesse sentido, nós tínhamos um modelo bastante arcaico, né? Onde havia uma compulsoriedade por parte de trabalhadores e de empregadores. Aqui não há uma diferenciação, no sentido de financiarem os sindicatos. É aquele pagamento, aquela contribuição que se paga mensalmente aos sindicatos, na antes verdade, era obrigatório. Anual. Sim. Que se pagava independentemente da concordância, tanto de empregadores quanto de trabalhadores. Eu falei né? mensal, professor, porque no nosso sindicato dos professores a gente paga uma taxa mensal. Mas aquele é por estar filiado, né? É diferente. Sim. É uma opção. Isso. É sempre bom. Essa mantém. É sempre bom a gente estar com especialistas discutindo para a gente aprender ainda mais. Então, aprendi mais uma. Nesse caso, a que foi suprimida era uma outra contribuição que era paga independentemente da filiação sindical. E aí, nesse caso, já há muito os doutrinadores criticavam esse modelo de financiamento compulsório. E isso fez com que nós tivéssemos no Brasil uma estruturação sindical bastante ampla, mas não necessariamente efetiva. Por quê? Porque você tem ali, de fato, grandes estruturas sindicais, ou às vezes até estruturas sindicais não tão expressivas, mas combativas, que atuavam efetivamente, e muitas outras que se beneficiavam do partilhamento desses recursos arrecadados. Então, se nós analisarmos no que concerne a compulsoriedade, eu acredito que foi uma medida acertada e benéfica de um modo geral. Mas a forma como ela foi implantada, ela levou uma mudança de modelo, uma ruptura de cenário muito drástica. E nós temos hoje uma dificuldade efetiva de que os sindicatos, notadamente aqueles que não têm muitos filiados, né, de se sustentarem. Então, eu acredito que tenha sido uma medida necessária, porém, acredito que faltou aí uma transição que permitisse a efetivação dessa... Foi impactante. Isso, e foi muito repentina, né? Tanto, inclusive, nesse ponto há que se dizer, tudo foi muito repentino, né? A tramitação da reforma, da lei que instituiu a reforma trabalhista, os debates. Então, nós temos aí uma série de questões que são passíveis de crítica, inclusive no que concerne, retomando o comentário anterior, não obstante a resposta apresentada de que a reforma foi sim favorável aos empregadores, mas não significa que ela seja no todo acertada. Pelo contrário, perfeito. Eu acredito que há da minha parte, de grande parte dos doutrinadores e dos operadores de direito, críticas no que concerne as mudanças implantadas, né? Então, independente da condição que você se coloca, atuando em um lado ou em outro, é necessário que se tenha uma visão crítica. E, nesse sentido, haveriam ali inúmeras questões que nós podemos ponderar como medidas que não se mostraram as mais adequadas, seja no que concerne a formalidade, como foi aprovada a lei, seja a efetividade, o mérito, a matéria em si que foi objeto de alteração. É importante a gente trazer a discussão aqui, doutora, com relação à origem da reforma, a origem da lei. Porque ela teve como base propiciar uma diminuição da formalidade das relações e uma flexibilidade nas normas. Isso foi a base para a edição da lei, o que se pensou para que a lei fosse editada. Na prática, doutora, existe essa flexibilização? A reforma trabalhista, ela realmente flexibilizou as relações ou não? Estou dizendo questões práticas, principalmente com se houve ou não redução no número de ações judiciais. Não flexibilizou e não houve redução do número de ações judiciais. A possibilidade da própria convenção coletiva ou acordo coletivo instituir normas para o trabalhador e para a empresa trouxeram várias violações constitucionais nesse sentido e várias discussões jurídicas nesse sentido. Então, nesse aspecto, a propaganda que fizeram para a edição da reforma, ela não surtiu efeito em relação à diminuição do número de ações, criação de emprego e facilitação
na negociação entre o trabalhador e a empresa. Não melhorou. Porque a gente estava falando da questão do sindicato e eu me recordo que os empregados com mais de um ano de empresa, a homologação da rescisão contratual tinha que ter a chancela do sindicato. Né? Isso não é mais. Já era uma ajuda ainda maior para o empregado na proteção dos seus direitos na hora do pagamento da sua rescisão. Né? Isso foi retirado, esse poder do sindicato foi retirado. Né? Inclusive, recentemente saiu até no Notícias Jurídicas, muitas empresas fazem o empregado assinar e não paga. E com o recibo assinado, como que ele vai provar que não recebeu? Porque pode ser pago em espécie, em cheque. Está sendo uma das discussões recentes na jurisprudência que o empregado tem que comprovar que ele assinou sem receber. Porque não teve homologação do sindicato. E a homologação sindical, ela não é uma mera formalidade. Porque às vezes a gente fala assim, homologação sindical, como se fosse um ato ali formal do sindicato. E não é. Nesse momento em que o sindicato se propõe a homologar, porque não necessariamente, inclusive, ele vai homologar, né? Ele pode colocar objeções exatamente. As ressalvas, né? Isso, exatamente. É o que era, na verdade, o mais comum eram as homologações com ressalvas, né? Mas, para além disso, era um momento que o trabalhador recebia ali uma assistência inicial no sentido de direcioná-lo quanto à adequação ou não daquele termo rescisório e de outras questões para além das verbas rescisórias que eventualmente poderiam ter sido sonegadas ao longo do contrato. Então, era sim um momento e um ato importante para a efetivação dos direitos trabalhistas e que não existe mais. É interessante que o senhor colocou, doutora, também com relação a essa imediatidade na edição dessa reforma, dos impactos que, pelo que eu estou percebendo, né, o que se mudou na prática não se mudou muito. Né? A aplicação de novos direitos, supressão de direitos, na prática a coisa o objetivo não foi totalmente alcançado, ou não? Estou errado. Eu acho que há muito ruído nesse processo todo. Então, a gente precisa separar algumas questões. A doutora Isabela comentou, por exemplo, sobre número de ações trabalhistas. Nós tivemos, logo quando da aprovação da lei, e principalmente quando da entrada em vigor, uma queda muito drástica do número de ações, que seria natural diante de uma mudança legislativa significativa. E isso, com o tempo, acabou se equalizando normalmente como era antes. Então, não vejo aí significância nesse sentido. Da mesma forma, quanto ao acesso ao judiciário, né, nós tivemos mudanças significativas, a gente até pode falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas que talvez até tenham tido um bom propósito, a gente pode depois detalhar um pouco mais, mas da forma como foi implantada, acabou sendo objeto de muitas críticas. Então, o que a gente pode identificar como um ponto de destaque e aí sim de efetividade, independentemente se foi positivo ou não, tá? São as negociações. Né? De fato, hoje, a flexibilidade que se tem para negociar está posta. Né? E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor sobre isso, mas o ato de negociação do negócio entre empregado e empregador, ela está posta e é muito praticada pelos empregadores. Agora, como bem destacado pela doutora Isabela, nós temos uma relação que é desigual. Nós não estamos falando de uma relação que é presumidamente entre pares, como acontece, por exemplo, no direito civil. Né? Aqui não. Então, essa desigualdade acaba deixando uma grande dúvida sobre a conveniência e adequação dessas negociações. É um ponto muito interessante isso que o senhor falou, com relação ao ingresso na Justiça do Trabalho pelo empregado. Né? E o ponto que a doutora também colocou com relação aos honorários de sucumbência, a justiça gratuita, a gente sabe que antes da reforma, né, não existia condenação dos empregados em sucumbência, em honorários sucumbenciais ao advogado, não existiam custas processuais para ingressar com uma ação judicial ou ao final, aí vocês vão me colocar mais a par sobre isso, e na reforma, esse ponto está em grande discussão, principalmente com base na inconstitucionalidade desse ponto. Nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente focando esse ponto, professor Alisson, e direcionado, doutora, a senhora vai responder. Professor Alisson, o senhor conhece a estrutura física da Faculdade ASA? Sim, claro.
Nós temos a oportunidade de estarmos juntos na nossa instituição, a qual também nos recebe e proporciona aos alunos um ambiente bastante acessível, seja no que concerne as estruturas, mas também a oferta de mecanismos que aprimoram e permitem uma melhor aprendizagem. Pois a doutora conhece as estruturas da faculdade? Não, mas estou, quando retornarem as atividades, farei questão de Professora Alisson, conhecer. ela não conhece as estruturas da faculdade ASA, nem físicas, nem profissionais. Nós temos um vídeo para mostrar para ela, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse vídeo, logo em seguida a pergunta da nossa aluna. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade ASA. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice Cabral, sou estudante de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho, estou no 8º período. Eu gostaria de parabenizar o professor Alexandre Torido pelo programa A Priori, pois tem trazido temas relevantes, atuais, com profissionais muito competentes. Então, eu gostaria de saber sobre o artigo 791-A que foi inserido na reforma trabalhista. Ele traz a possibilidade de condenar o empregado aos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os beneficiários da justiça gratuita. Esse artigo está sendo alvo de várias críticas por doutrinadores e estudiosos, pois há possibilidade de inconstitucionalidade deste artigo. Eu gostaria de saber a opinião dos doutores, se eles acham que esse artigo realmente é inconstitucional e se o acesso à justiça estaria sendo mitigado pelos honorários sucumbenciais. Um abraço e até mais. Obrigada pela pergunta, Alice. Realmente é um tema bastante discutido atualmente. Vamos por partes, então. Em relação ao acesso ao Poder Judiciário, no início da reforma, realmente foi um impedimento. Hoje, na minha opinião, não está sendo. Vamos dividir a questão dos honorários de sucumbência nesse aspecto. Quando a ação de um trabalhador é julgada improcedente e quando a ação é julgada parcialmente procedente. Tem uma grande diferença. O beneficiário da justiça gratuita, pela regra geral, ele não deveria arcar nem com as custas nem com os honorários de sucumbência. Isso está previsto no CPC. A Constituição prevê o acesso à justiça e principalmente a isenção de custos e honorários aos comprovadamente pobres no sentido legal. Quando o reclamante ajuiza a ação perante a Justiça do Trabalho e perde o processo, e se ele conseguir comprovar ser beneficiário da justiça gratuita, a exigência desses honorários de sucumbência, ela fica suspensa por até 2 anos. Se dentre esses 2 anos ele não comprovar que houve alteração no seu poder econômico, há extinção dessa exigência no pagamento dos honorários de sucumbência. Nesse aspecto, então, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, se a ação for improcedente, vai ficar suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários, tá? Só que se a ação for julgada parcialmente procedente, na Justiça do Trabalho, a sucumbência ela é por pedido. Então, nesse aspecto, numa reclamação trabalhista com vários pedidos, vai ser procedente, improcedente, procedente, improcedente em relação aos pedidos. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita, se ele tiver pedidos procedentes e pedidos improcedentes numa ação, em relação aos pedidos improcedentes, a cobrança dos honorários de sucumbência sobre aquele pedido que foi julgado improcedente, mesmo o beneficiário.
E esse honorário de sucumbência que é devido, ele vai ser compensado com crédito do pedido procedente. Essa que é a discussão da inconstitucionalidade. Então, ele vai ter créditos e débitos num processo. Nesse aspecto, o salário, ele é intangível, ele é impenhorável, o próprio CPC dispõe. Então, a verba de natureza alimentar vai ser compensada com os honorários advocatícios do advogado da parte ex-adversa. Aí sim está sendo discutida a inconstitucionalidade desse artigo, pois o beneficiário da justiça gratuita ele vai arcar com o pagamento dos honorários deduzido do seu crédito. Pode até gerar um crédito negativo nesse aspecto, dependendo tanto dos pedidos que foram procedentes ou improcedentes. Nesse aspecto, a violação à proteção ao salário, a violação a acesso à justiça aos comprovadamente pobres, a violação a todos os princípios constitucionais que regem aquele trabalhador. Então, nesse aspecto, com a possibilidade de haver a compensação do seu crédito com o pagamento do advogado, há impedimento mesmo do acesso. Esse artigo ele está sendo discutido no STF sobre a sua constitucionalidade e mesmo a reforma de 2017 ainda não houve um posicionamento sobre esse. Alguns tribunais já declararam a constitucionalidade em tribunais próprios, alguns juízes declaram de ofício ou mediante invocação da outra parte, mas ainda é uma discussão muito grande, muito ampla, que eu acho que não vai ter fim enquanto o STF não decidir sobre isso. Obrigada pela pergunta. Professor Alisson, opinião do senhor, constitucional ou não? Difícil responder de forma tão objetiva, como é comum as questões do direito. Porém, é importante nós destacarmos que esse debate, ao meu ver, ele deve ser associado ao que está disposto no artigo 790, que vai dizer ali quais são os parâmetros para se reconhecer a condição de beneficiário ou não da justiça gratuita. Eu acho que essa questão ela é indissociável desse debate acerca da obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive da sua dedução, como tão bem explicado pela doutora Isabela. Houve uma mudança significativa nesse sentido, porque o legislador, ao instituir a lei que alterou significativamente a CLT, ele criou um parâmetro econômico objetivo para estabelecer ali quem era ou não beneficiário da justiça gratuita. Estabeleceu um percentual vinculado ao teto dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, dizendo que quem recebesse até 40% desse teto poderia ser assegurada a gratuidade. E para aqueles que superam, que teriam uma remuneração que supere esse percentual, pela análise literal do texto, não teria direito a essa gratuidade. Claro que nós não podemos também deixar de considerar que esse critério, ele deve também ser ponderado o fato de que, independentemente do salário percebido pelo trabalhador, pode haver ali circunstâncias pessoais dele que, ainda que tenha uma remuneração maior do que aquela preconizada na lei, ele não tenha condições de arcar com essas despesas. Então, a gente já vê aí uma questão pontual, que seria a análise do caso concreto. E destoando significativamente do que nós tínhamos até então, e professor Torildo, o senhor é expert nessa questão, porque envolve diretamente o processo civil, não basta mais, pelo que está disposto literalmente na CLT, a apresentação da declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência econômica, como nós muito bem ouvimos falar aí no âmbito dos processos. Então, há também uma mudança significativa nesse sentido, afastando a mera declaração como suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Então, ao meu ver, talvez nós tenhamos avanços nesse processo, no sentido de exigir àquele que busca o Poder Judiciário uma efetiva demonstração da sua dificuldade ou incapacidade de arcar com as despesas de um processo. Mas, por outro lado, foram estabelecidos parâmetros que, ao meu ver, não seriam os melhores. Seja no que concerne ao aspecto econômico, porque nós estamos falando de um salário muito baixo, se nós ponderarmos o que é 40% de um teto de benefício do regime geral de previdência social, seja porque o simples critério econômico não deve ser, em si, uma razão para a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita. O que eu acho
interessante, principalmente no que a doutora Isabela falou com relação à compensação, eu acho totalmente desproporcional. A compensação de verba sucumbencial devido a um advogado, retirada de verba trabalhista, principalmente quando se fala de direitos salariais, né, de verbas salariais, né? Não estou falando nem de questão de ganhar hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, não. Verba rescisória pura. Né? A pessoa ganha uma verba rescisória pura, mas é condenada em um outro pedido e a condenação nesse outro pedido pode gerar uma sucumbência e essa sucumbência é compensada daquela verba. Realmente é uma discussão ampla, né? E eu pretendo também acompanhar essa discussão no STF com relação à constitucionalidade disso. Né? Meus amigos, infelizmente a gente chega ao final do nosso programa. Ele tem esse perfil mais compacto mesmo para a gente buscar temas pontuais que geram curiosidade aos nossos companheiros, aos nossos inscritos, quem acompanha o nosso canal. Eu queria parabenizar os doutores pela aula de Direito do Trabalho, que foi a mim proferida, né? Todos sabem que eu não tenho esse domínio no direito do trabalho, mas aprendo muito com os meus colegas e gente desse nível aqui só vem enriquecer ainda mais o nosso programa, o nosso canal. Eu queria agradecer bastante. Poderíamos ficar aqui discutindo mais quantas horas, né? Mas o tempo realmente é muito curto. Né? Professora Isabela, doutora Isabela, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa, que está sendo um sucesso. Parabéns pela faculdade por incentivar este programa. Conte conosco. Muito satisfeita mesmo e muito feliz por ter participado. Feliz estou eu. Professor Alisson, sem palavras, espero recebê-lo mais vezes. É sempre bom estar com o senhor, sempre aprazível conversar. Muito obrigado. É com muito prazer que eu recebi o convite, meu grande amigo, Alexandre Torido, e foi muito valoroso a oportunidade de debater algumas questões, compartilhar algumas ideias e algumas divergências com a doutora Isabela. Agradeço pela oportunidade, espero que a gente possa ter novas chances de aprimorarmos e refletirmos um pouco mais sobre o direito, que é exatamente a partir desse processo que nós temos a chance de torná-lo melhor. Né? E cumprimento especialmente os alunos da Faculdade ASA, a quem tenho todo um apreço e carinho, como tenho certeza que da mesma forma o tem o meu grande amigo Alexandre Torido. Não tenho dúvida disso, agradeço mais uma vez. Meus queridos amigos, doutores, doutoras, encerramos mais um programa A Priori, espero que tenha acrescentado ainda mais ao conhecimento de vocês. Presenças de profissionais desse gabarito é que a gente vai pautar sempre. Esse programa é para vocês, ele é feito para vocês. E não percam os próximos programas. Gostou? Curte, compartilhe, mostre que existe condição da gente entender o direito com linguagens fáceis, com linguagens acessíveis a cada um de vocês. Não percam os próximos programas, coisas boas vão vir pela frente. Agradeço mais uma vez à Faculdade ASA pela parceria. ASA, invista em seu futuro. Um grande abraço, até a próxima.